Amém? Uma agenda governada pelo céu. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Esse texto é um texto conhecido porque nos fala acerca do encontro de Jesus com a mulher samaritana. O capítulo 3 vai nos falar acerca do encontro de Jesus com Nicodemos, e Jesus abre o coração de Nicodemos, explicando a Nicodemos acerca de suas perguntas, de seus questionamentos em relação à nova vida em Cristo Jesus. Aí está a renascer, a necessidade de renascer, de sermos nascidos de novo, como condição para entrarmos no reino de Deus. E nesse capítulo 4, Jesus tem um encontro com essa mulher. O interessante é que quando nós vamos pesquisar acerca do texto, do contexto histórico, nós estamos diante de uma situação que Jesus Cristo poderia ter evitado se ele quisesse. Mas o capítulo 4, a partir do verso 1, fala acerca de algo muito mais importante que Jesus Cristo estava evitando e procurando algo que todos estavam fugindo. O versículo 1 vai dizer que alguns fariseus começavam a questionar porque Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista. Na verdade, o texto vai dizer que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Mas o Senhor não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com quantas pessoas ele tinha contar, né? Ou fazer parte dessa competição com João, porque esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era anunciar o reino de Deus e morrer por nossos pecados. Esse era o objetivo de Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus estava saindo da Judéia, após estar diante desses questionamentos, dessas colocações embaraçosas. Ele estava saindo da Judéia, indo para a Galiléia. E quando nós vamos pesquisar historicamente acerca dos caminhos que havia para sair da Judéia e ir para a Galiléia, haviam 3 caminhos. O primeiro caminho, da Judéia para a Galiléia, era uma distância de 140 quilômetros a pé, e no percurso, quem fizesse esse caminho, escolhesse esse caminho, passaria pelo deserto da Judéia, pelo deserto, na verdade, do Rio Jordão, um caminho muito longo, e alguns judeus, eles não queriam passar porque poderiam cruzar com os samaritanos. O terceiro caminho é o caminho mais longo, que dá 150 quilômetros, era o caminho das rotas de comércio, o caminho marítimo, o caminho do comércio, e Jesus Cristo escolheu o caminho do meio, que é a segunda opção, 120 quilômetros de distância, que era o caminho mais evitado pelos judeus, porque teria que passar por Samaria. E eu estava pesquisando, queridos, essa distância é justamente a distância de Belo Horizonte para uma cidade chamada Entre Rios de Minas, logo após Conselheiro Lafayette. Vai dar mais ou menos 123,10 quilômetros a pé. O ser humano andando, ele anda numa velocidade de 4 quilômetros por hora. Daria mais ou menos a pé 20 horas de caminhada se fosse fazer direto. Quase um dia de caminhada, né? Quase uma jornada inteira de caminhada. Começando 5 horas da manhã e encerrando 5 horas da manhã do outro dia. 24 horas, né? Caminhando. Essa seria a distância se nós fôssemos caminhar hoje. Esse seria o tempo se nós fôssemos caminhar hoje. Esse é o caminho e a distância que Jesus percorreu com os seus discípulos a pé. A pé. E o interessante é que Jesus não estava preocupado com isso. E o digno de nota aqui nesse lugar é que quando Jesus Cristo sai para a Judéia, para evitar esses questionamentos, e ele vai em direção a esse lugar tão hostilizado, porque ele tinha um encontro ali naquele lugar. Na sua agenda estava marcado um encontro com essa mulher. Eu me lembro que uma vez o pastor Heber pregando aqui, ele falou a respeito da diferença de qual era a reação de Jesus quando alguém vem até ele, e qual é a reação de Jesus quando Jesus vai até a pessoa. Quando alguém vem até Jesus para questioná-lo, Jesus dá uma chamada na pessoa, dá um puxão de orelha, a exemplo do jovem rico, e deixa algo no ar para que a pessoa pudesse pensar.
Mas se nós observarmos e realmente atentarmos para o que foi ministrado aqui pelo pastor Heber, nós vamos ver que todas as vezes quando Jesus Cristo foi até uma pessoa, era para levar uma palavra de salvação, restauração e cura. Amém. E aí nós vemos o exemplo, né, do coxo ali no tanque de Betesda. E Jesus Cristo tinha um encontro com essa mulher. Ele caminhou 120 quilômetros para encontrar com ela. Ele não evitou a atenção de ser hostilizado na província de Samaria. Antes, ele escolhe esse caminho, porque na sua agenda, a salvação de uma mulher rejeitada pela sociedade e a pregação numa cidade repudiada pela tradição dos judeus era a sua máxima prioridade. Ainda podemos dizer, o ano está começando. Qual é a prioridade que nós assinalamos na nossa agenda para esse ano? Eu me lembro que na virada do ano eu comentei acerca disso. No terceiro ponto da mensagem eu falei acerca da oportunidade que temos de semear para colher depois. Essa semana, assentado lá em casa, pela manhã, bem cedo, a Leila está de férias. Inclusive hoje ela passou um dia, eu lembro que o irmão Francisco falando, passou um dia atribulado hoje. Dia inteirinho. Dor de cabeça no corpo inteiro. Uma dor de cabeça que o remédio não resolveu. Acho que isso se chama cefaleia, né? Então tá lá. Com dor de cabeça no corpo inteiro. Deitada lá no canto dela. Mas aí nós estávamos assistindo um vídeo que conta acerca das coisas que vão acontecer. E nos últimos meses do ano, o pastor falou acerca das coisas que hão de acontecer. E a Bíblia tem falado sobre isso. Irmãos, nós precisamos nos ater e nos atentar para a urgência da obra de Deus. Quando estava pesquisando acerca da distância que Jesus Cristo andou para encontrar com essa mulher, eu me lembrei de uma família, já havia comentado aqui sobre isso, comentei com meu pai, falei, inclusive a pessoa que é chefe da família, o homem que é chefe da família, né, chama Eliezer também, é o casal, mais 4 filhas, e uma delas casada, e eles moram todos ali no mesmo lugar, é uma família do interior, e a distância que eles percorrem para ir e voltar à igreja é 28 quilômetros a pé, ir e voltar da igreja. Quando vai à noite, sai às 15 horas para chegar no culto às 19. Então dá mais ou menos o quê? 4 horas de caminhada. Quando volta do culto à noite, sai da igreja por volta de 21h30, 21h40, chega em casa 1h da manhã. Aí por que é mais lento? Porque está de noite, né? O caminho é escuro. Então você anda mais devagar mesmo. Então, e o que nós temos feito? Nós estamos aí com todos os recursos na mão, WhatsApp, Instagram, telefone, o vizinho do nosso lado. Jesus ele não importou com a hostilidade daquela cidade. Jesus fugiu daquilo que muitos procuravam. Aliás, que muitos procuram. O que as pessoas procuram? As pessoas procuram o holofote. Se eu assentar aqui com o pastor Charles, pastor Leonardo, irmão Francisco e alguns irmãos e começarmos a discutir algumas coisas, a igreja toda vai se voltar por essa reunião e vai se aproximar, porque quer saber o que está conversando. Isso é natural de todo ser humano. Se você ir no centro da cidade, na Praça 7, parar de uma hora para outra e ficar olhando para o alto assim, todo mundo vai parar e começar a olhar igual você. Mesmo que você não esteja olhando para lugar nenhum, elas vão parar e começar a procurar saber o que você está olhando. Jesus Cristo fugiu dessas coisas. Ele não quis holofote, não quis discussão. Ou seja, ele fugiu daquilo que todos procuram e procurou o que muitos se afastam. Eu me lembro que uma das primeiras mensagens que eu preguei lá em Santa Mônica, na Igreja Batista Rema, eu falei acerca de Jesus Cristo conversando com essa mulher, e alguns estudiosos vão dizer que essa mulher era uma mulher de uma vida duvidosa. E, apesar que não precisava nem olhar pela vida duvidosa dela, o simples fato de um rabino conversar com uma mulher já era complicado, já era ruim para aquela situação, para aquele momento. E aí eu comentei, qual seria a nossa reação
Se uma prostituta entrasse aqui e sentasse do seu lado, um mendigo fedido sentasse do seu lado. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu peguei um grupo de homens da igreja, quando eu liderei um grupo de homens, levei para ali, para aquela região dos motéis, todos aceitaram entrar no carro, né? Na hora de descer lá, aí eu vou tirar até o microfone, nenhum deles honrou as calças. Não tiveram coragem de descer para evangelizar as mulheres da esquina. A Junta Administrativa de Missões tem um casal de missionários, a Jamile, né, fica aqui no bairro Jaqueline ou Sueli, não sei. É isso. Jaqueline. Tem um casal de missionários que eles saem uma vez a cada 15 dias e vão lá para Maicurus, com uma bolsa, com kits, medicamento contra a infecção, anticoncepcional. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, gente, esse povo está incentivando a prostituição. Aí depois, quando você olha com um olhar clínico, naquele momento eles estão na prostituição. Que era o momento dessa mulher. Naquele momento, era um momento de sede. Ela foi ali buscar água. Ela estava com sede. Então eles saem daqui do bairro Jaqueline, vai lá para Maicurus com um kit de medicamento contra infecção, contra doenças sexualmente transmissíveis, camisinha, e entrega para cada um deles juntamente com um folheto. E aqueles que eles têm oportunidade para falar, eles falam. Já pensou se nós fôssemos pensar o que as pessoas pensariam de nós se nós parássemos para conversar com esse tipo de gente? Eu lembro que uma vez eu fui tirar férias de um motorista lá no Hospital Eduardo Menezes, na época que eu estava no estado. Eu fui trazer um doente terminal aqui no hospital nesse Dom Bosco, que quando funcionava o Dom Bosco ali, no Hospital Dom Bosco, e eu voltei com a ambulância vazia. Onde é o UPA. Eu voltei com a ambulância vazia, inclusive o enfermeiro ficou para trás. Para você entrar no Hospital Eduardo Menezes, você tem que fazer o retorno, sair do anel rodoviário e entrar dentro do bairro Hospital Eduardo, onde fica o Hospital Eduardo Menezes. Debaixo do viaduto que você usa para fazer o retorno, para entrar dentro, acho que é a barreira de baixo lá, tem um pedaço do Betânia ali também. Inclusive eu desci no final do Betânia, quando o 1207 fazia Betânia Centro e Santa Mônica. Irmãos, quantas vezes na minha época de quartel eu peguei o ônibus aqui no final, eu dormia dentro do ônibus e ia parar no Betânia. Aí depois tinha que voltar para descer no quartel. Mas eu estava passando com a ambulância e o Espírito de Deus, eu creio que foi o Espírito de Deus, porque o diabo não faria isso não. Para o carro e fala com essa mulher, uma prostituta. Eu falei, meu Deus, se eu parar o carro aqui para falar com uma prostituta, eu vou ter problema. Mas eu falei, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou confiar e vou parar. Eu parei o carro e falei do evangelho para aquela menina. Nunca mais vi, mas a semente foi plantada. Precisamos deixar que Deus marque encontro conosco, com as pessoas. Amém. Se você estiver disposto, nesse ano, o Senhor vai marcar encontros para você. Amém. Mesmo que seja dentro da sua casa. Amém. Para que você fale do evangelho para as pessoas. Glória. Ele fugiu de uma disputa de prestígio. Ele não estava interessado numa agenda que dava valor às estatísticas de batismo. Não era relevante para ele se João estava batizando mais ou menos que ele. Se bem que ele mesmo não batizava, como sabemos, o texto nos fala acerca disso, sim, os seus discípulos. É notório que hoje muitos obreiros gostam de apresentar seus números de sucesso no trabalho, sentem-se recompensados ao dar destaque ao seu desempenho, gostam das luzes da ribalta, enaltecem os seus feitos, sentem-se bem em se comparar com os seus colegas de ministério e apresentar números mais expressivos de seu trabalho, os números mais expressivos, né? Olha, eu ganhei tantos para Jesus, olha, eu parei na praça. Eu lembrando hoje de uma mensagem do pastor Cleilson, quando ele explica o porquê que o fariseu parava no meio da rua para orar. Ele estava atrasado para a reunião da sinagoga. Então ali mesmo ele parava em alta voz e começava a orar. Ó, Senhor, não sei o quê, para todo mundo ver.
Se nós observarmos, Jesus Cristo sempre encontrou com as pessoas nos lugares menos visíveis. Deixa o Senhor marcar encontros para você, controlar a sua agenda. Amém. Marcar encontros para você, para que você compartilhe daquilo que o Senhor fez e tem feito na sua vida. Por outro lado, querido, Jesus deliberadamente seguiu o caminho conflituoso da província de Samaria. Ao meio-dia, já com fome, imagine só, Jesus com fome, faça ideia da situação, enviou seus discípulos a comprar comida na cidade de Sicar. Essa era a cidade mais terrível da Samaria, cidade onde a maioria dos homens eram bêbados, cidade onde os homens eram borrachos, que eram homens que estavam acostumados a beber. 6 horas da manhã já estava com garrafa de cachaça ou garrafa daquele vinho mais ruim, porque não interessa a qualidade do vinho ou da bebida alcoólica, o que interessa é eu encher a cara e esquecer dos meus problemas. E Jesus Cristo vai para esse lugar. Um judeu considerava o pão dos samaritanos um pão imundo, e Jesus Cristo estava ali. Jesus quebra aqui, queridos, os protocolos culturais e rompe com os preconceitos religiosos. Judeus e samaritanos não se davam. Quando houve ali a mistura e eles foram miscigenados, os judeus saíram de perto dele. Aqueles que tinham a pureza da raça não queriam mistura com aquele povo. Eles eram um povo miscigenado, pé duro, pagãos. Nós não queremos encontros com esses homens. Não queremos nos misturar. Somos filhos de Abraão. E Jesus usa exatamente a parábola do bom samaritano para quebrar mais uma vez o preconceito do povo judeu. Se não bastasse esse gesto de se aproximar daquela mulher, ele ficou sozinho junto ao poço. Quando a mulher vem até ele, na verdade ele estava indo até o poço, escondido, para que ninguém pudesse vê-la. E ele fala com aquela mulher: dá-me de beber. E se nós formos observar, todas as vezes quando Jesus Cristo faz uma pergunta, um pedido, as pessoas nunca respondem o que ele quer ouvir. Quando ele fala com aquele homem lá no tanque de Betesda: você gostaria de ser curado? O que aquele homem responde? Senhor, não tem quem me leve. Eu não estou te perguntando isso. Estou te perguntando se você quer ser curado. Você pode me dar de beber? Como sendo do judeu pede a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? Por que ela não deu água para ele? E Jesus Cristo se apresenta para aquela mulher: se você soubesse quem é que te pede, você me pediria, eu te daria água da vida. Glória a Deus. Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem como tirar? Será que o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que é dono desse poço? Não somente ele, mas os filhos e o gado dele bebeu? E Jesus Cristo começa a tirar daquela mulher, puxando dela, para que ela continuasse ali, naquela conversa. E começou a tirar informações daquela mulher. E ele começa a entabular, ou seja, estabelece uma conversa com aquela mulher, com o propósito de ter acesso ao seu coração, a fim de dar a ela a vida eterna. Jesus ganhou a simpatia dela, está lá nos versos 7 e 9. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. O que é isso? Você se dirigindo a mim, que sou uma mulher, e além de ser mulher, sou samaritana? E ela provavelmente se perguntava: quem é esse camarada que está conversando comigo? Homem nenhum conversa com mulher, ainda mais sendo eu samaritana. E quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de conversar com as pessoas?
Aliás, nós não estamos conversando nem entre os crentes mais, né? Eu gostaria, e o desejo do meu coração é que você saísse daqui nessa noite. E aí vou relembrar um pedido do pastor. E eu quero fazer também. Chegue em casa e ligue para alguém. Faça disso uma prática na sua vida. Vamos fazer isso. Mesmo que não seja para você orar por ele, mas ligue. A hora que você lembrar da pessoa, ligue para ela. Você percebeu que nós estamos nos ilhando? Perdendo contato uns com os outros? Só nos vemos na igreja? Ou nos encontros quando vamos em alguma outra congregação? Ou quando marcamos aniversário? Nós não conversamos mais uns com os outros. Jesus entabulou, ele estabeleceu um diálogo com essa mulher. Ele despertou nela a curiosidade, versos 10 e 12. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Tirou dela a curiosidade. Ele mostrou a necessidade dela. Ele mostrou para ela, afirmou, ele disse assim, olha, ela falando com ele no verso 12, és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? E no verso 13, ele vai falar assim, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aí nós começamos a imaginar Jesus apontando para o poço: quem beber dessa água aqui vai ter sede. Agora aquele que beber da água que eu tenho para dar, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E aí, quando lá para o final da conversa, quando os apóstolos chegam, os discípulos chegam, eles não se importam com ela, porque a tradição e a cultura era assim. Eles começaram a falar com Jesus ignorando aquela mulher. Eu não sei se todos por vontade de querer ignorar, ou porque era natural ignorar. O homem ignorar a mulher naquela época. Ela deixa o seu cântaro. Quando você lê o texto, é um detalhe que muitas vezes nós passamos por cima. Ela deixa o cântaro, ela chega com um cântaro. Por quê? Porque ela precisava do cântaro para levar a água. A partir do momento que Jesus Cristo entrou na vida daquela mulher, ela não se preocupou mais com o cântaro, porque dentro dela já havia sido plantado a semente da vida eterna. Amém. E ela saiu, foi lá na cidade dela para falar acerca do homem que disse tudo aquilo acerca da vida dela. Olha, vamos. Ainda chamou as pessoas. E hoje? Nós não falamos, nem muito menos convidamos para vir, para que as pessoas venham ouvir. Aí, de novo, lembrando da sua fala, pastor, no domingo. Quando o pastor falou assim, está difícil dar glória a Deus, dar um amém. É uma faca de 2 gumes, né? Corta para lá e corta para cá. O cântico que nós cantamos agora, o inário, o hino que nós cantamos, eu quero trabalhar para o Senhor. Será que nós queremos mesmo, irmãos? Trabalhar para o Senhor? Será que nós queremos mesmo? Assim, queremos de todo o nosso coração? Independente de ser coletivamente aqui, ou individualmente na sua casa, no lugar onde você está. Sermos pessoas separadas mesmos e não negociarmos os princípios de nossa fé, para que as pessoas vejam em nós o brilho que elas mesmas querem ver. Inclusive tem até um cântico sobre isso, um cântico antigo, brilhante. O coro vai dizer que quando o poder de Deus transforma o coração, faz nascer um novo dia, faz o mundo acreditar na salvação. Amém. O mundo precisa crer na salvação, principalmente os eleitos. E para que os eleitos sejam salvos, você é peça primordial nessa obra. Amém. Instrumento de Deus nessa obra. Lembrando do missionário que foi para o meio dos índios peles vermelhas e anunciou o evangelho no meio deles.
para que a salvação chegasse àquele povo perdido, escravizado pelo animismo, onde Deus é pedra, a árvore é pedra. Eu gosto muito de ver de tantas coisas ruins que a Rede Globo tem. Uma coisa boa, entre aspas, eu ainda consigo ver, que é o Globo Rural, mas eu só consigo ver depois, né? Eu vejo no YouTube depois, que é justamente a hora da escola. E esse último Globo Rural, falando sobre a internet das árvores, a comunicação entre as árvores, falando que as árvores têm inteligência, conseguem aprender. Olha o absurdo. E aí o moço, dentro da sua propriedade, se curvou diante de um cedro, ainda pediu licença para abraçar. Eu não sei se alguém que já viu o filme Avatar, alguém já viu? As pessoas adoram tudo quanto é troço, até a poeira, o limo que cresce. Aquilo ali é um filme baseado na cultura hinduísta. As pessoas estão entregues a isso, sem nunca ter ouvido falar acerca de Jesus. E aí nós estamos falando de pessoas tão distantes, né? Mas e as pessoas que estão próximas a nós? Será que elas têm ouvido falar de Jesus? Essa mulher que buscava um sentido para a sua vida, nos muitos relacionamentos, nós vemos no texto, né? Jesus falando com ela, vai lá e chama teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Pois é, você está certo. Pois 5 maridos você teve, e até o que está com você agora não é seu. As pessoas procuram o sentido da vida em tantas coisas. Que o Senhor possa marcar encontros para você e para nós. Amém. Com essas pessoas, para que o Evangelho que está em você. A Bíblia fala que nós somos embaixadores. Nós temos a palavra da reconciliação, Paulo falando isso para os romanos. Reconciliai-vos já com Deus. Jesus está voltando, irmãos. Ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. E eu tenho falado lá em casa, principalmente essa semana que passou, na terça-feira que nós oramos, eu saí mais ainda impactado aqui, falei dentro do carro, falei, o que nós vamos apresentar para Deus quando o Senhor voltar? Ele não vai nos tirar a salvação, porque a Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável, mas nós vamos passar uma vergonha tão grande, quando o Senhor fala assim, estende a sua mão e apresente para mim o que você tem, o que você fez. Agora, como será tão bom quando nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, aqui estou e com os filhos que o Senhor me deu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Ele quer te dar filhos espirituais. Amém? Amém. Uma cidade inteira recebeu a Cristo. Ficou com ele ali 2 dias, ouvindo o Evangelho. Enquanto os seus o rejeitaram, uma cidade de borrachudos e bêbados, alcoólatras e cachaceiros, recebeu Jesus Cristo 2 dias e ouviram o Evangelho da salvação. Amém, glória a Deus. Aquela cidade foi impactada pela pregação de Jesus, porque ele fez uma escolha governada pelo propósito de levar a salvação aos rejeitados samaritanos. Que a nossa agenda desse ano seja governada por Deus. Amém. Que possamos permitir que o Senhor marque encontros, se é que nós podemos permitir alguma coisa. Apesar que lá em Apocalipse Jesus Cristo está batendo, né? Eis que bato, eis que estou à porta e bato. Quantas e quantas vezes eu ouvi esse texto para pregação do Evangelho, e que na época eu não sabia que Jesus Cristo estava batendo na porta da igreja, porque a própria igreja botou Cristo para fora, e Jesus Cristo estava querendo entrar. Deixa eu entrar e governar a sua vida, governar essa igreja, porque ela é minha. Eu que derramei o sangue e comprei ela. A Bíblia diz que o Senhor tem urgência em fazer a sua obra. E nós fazemos parte desse propósito maravilhoso do Senhor, de salvar almas. Quando eu converso com alguns colegas do quartel e vejo que eles estão firmes no Evangelho, eu dou glórias a Deus, porque o Senhor abriu para eles a porta da salvação. Quando eu me lembro de como o Alvimar, meu cunhado, sofreu naquele quartel,
E de quantas pessoas dão testemunho do Alvimar. E como a cidade voadora foi um instrumento para nós levar jovens ao Evangelho naquele lugar. O irmão do Alvimar, que faleceu aos 36 anos, se não me engano, 32, né? 32 anos, recebeu a Cristo aqui, ó, na cidade voadora. Levamos ele lá, convidamos, vamos lá, Alessandro, vamos lá, para você ouvir a palavra de Deus. É um trabalho para jovens. E o Alessandro levantou a mão e foi até a frente receber a Cristo. Nem convite houve, ele foi lá na frente e morreu salvo. Inclusive no dia que ele teve um problema, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser me recolher, eu estou pronto. Aleluia. Ali mesmo ele caiu, foi para o hospital e não voltou mais. Amém. Queridos, para encerrar, que os na verdade, são algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Que interesses governam a nossa agenda? Quais são os princípios que regem as nossas escolhas? Por que escolhemos este ou aquele caminho? Por que Jesus Cristo escolheu o caminho que levava ele para dentro de Samaria e para a pior cidade? Quais são os parâmetros que usamos para fazer as nossas escolhas? Que Deus nos ajude a fazermos escolhas que tragam a glória para o seu nome, edificação para a sua igreja e salvação para os perdidos. Que a visão, a paixão e o compromisso de Jesus de salvar os perdidos ilumine os nossos olhos e inflame o nosso coração. Em João no capítulo 4, versos de 39 a 42, o texto vai dizer assim, você está com ele aberto aí, a partir do verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu que ele permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus quer nos dar essa oportunidade. Isso sim nós devemos contar. Mas nós não precisamos de holofote para contar. Glória a Jesus. O que nós devemos contar? Filhos espirituais. Senhor, dá-me filhos espirituais. Senhor, dá-me filhos espirituais. Deixe o Senhor governar a sua agenda. Amém? Que Ele mesmo abençoe a sua vida, abençoe esta igreja e abençoe a nossa agenda nesse ano. Para que possamos conquistar pessoas para o Evangelho. Esvaziando, como diz o pastor Ismael, esvaziando o inferno e enchendo os céus com almas. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.